Olá, boa noite. Começa agora mais um Cotidiano. Boa noite. O programa de hoje começa com uma reportagem sobre uma profissão que resistiu ao tempo, as lavadeiras. Há mais de 30 anos, as lavadeiras do bairro Guarani sustentam suas famílias com a ajuda da velha escova e do tanque. Lava roupa todo dia. Vamos saber mais? Em Vitória da Conquista, há 3 lavanderias comunitárias. A primeira é essa daqui do Guarani, que foi inaugurada na década de 80, quando José Pedral ainda era prefeito da cidade. Hoje, vamos conhecer a história de algumas mulheres que tiram daqui o sustento para suas famílias. Dona Marlene foi uma das primeiras lavadeiras do Guarani. Ela começou a lavar roupa no minadouro do Poço Escuro de Vitória da Conquista. Mesmo doente, ela trabalha no pesado para sustentar a família. E com a lavagem de roupa, criou seus filhos. Tomo medicamento, mas quando chega numa hora que o efeito do remédio passa, aí eu tenho que parar para poder descansar, porque eu não tenho condição de ficar muito tempo. Mas a gente está levando a vida assim mesmo. O trabalho aqui é intenso. Durante o dia, Dona Marlene lava roupa e para agradar a clientela, quando chega em casa é a hora de passar. Ela nos conta que no início tinha até fila para usar a lavanderia. Quem não tinha água encanada em casa ia até lá para lavar sua roupa. Agora que já folgou mais, tem muita gente, teve essas casinhas, um bocado de gente que precisava, que era de precisão mesmo, que não tinha água encanada, eles mudou para essas casinhas aí. Dona Silvana chegou assim logo no início. Também foi uma das primeiras lavadeiras do Guarani. Por causa disso, viu muitas mudanças no local. Mudou muitas coisas, né? Que de primeiro não tinha energia, assim, 2 botou agora. Falta uma água, nós liga para lá para ele mandar o caminhão pipa. Agora não, graças a Deus, mandou fazer a cisterna, não está faltando água ainda não. Um pouco tímida, a lavadeira conta um pouco sobre seu trabalho, que não é nada fácil. Mesmo gostando do que faz, a rotina ainda é muito cansativa. Vai de casa em casa para buscar trabalho e ainda chega na lavanderia às 7 da manhã e trabalha até às 4 da tarde. Todo esse esforço é para ganhar, em média, R$30 por trouxa, R$150 por semana e às vezes por mês. E a renda da senhora é somente com lavando roupas? Não, minhas filhas me ajudam também. Mas a senhora só trabalha com isso? Eu só trabalho com lavadeira. Cansativa também é a rotina de Maria Luísa. É ela que supervisiona o local. Chega todo dia às 15 para 7 da manhã, vai almoçar às 11h20, retorna para a lavanderia e só vai embora após finalizar o trabalho das lavadeiras. O meu dia a dia aqui é assim, de sempre estar dando a manutenção, de estar cuidando, de ver o que as lavadeiras precisam, necessita. Sempre quando está faltando água, eu tenho que estar informando a secretaria. A lavanderia comunitária do Guarani resiste há mais de 30 anos. E junto com ela, o trabalho de muitas mulheres que têm na lavagem de roupa uma forma de sobrevivência. Durante que nós tiver vida e saúde, nós estamos aqui, né? Não são eu e ela também, os outros, né? Que vem, vai embora, lava a roupinha, chega, vai embora. E nós fica, né? A lavadeira do Rio, muito lençol pra lavar. Fica faltando uma saia quando o sabão se acabar. E agora vamos conhecer um evento com mais de 60 anos que reúne anualmente centenas de pessoas. Ele é transmitido para o resto do Brasil e em dezenas de países. Vamos descobrir como começou a tradição da Semana Espírita aqui em Vitória da Conquista? E então esperamos que nesta semana, que atrai um dos maiores públicos do Brasil, em ordem que eu conheço... A Semana Espírita de Vitória da Conquista é um dos maiores eventos espírita do país. A Semana Espírita, ela foi criada desde 1953, onde um grupo de pessoas que frequentavam Humberto de Campos, que é o centro mais velho da nossa cidade em funcionamento. Então, trabalhadores do Humberto de Campos, eles resolveram fazer uma primeira Semana Espírita da cidade, não do centro.
e isso já se vão 66 anos. Qual o objetivo da Semana Espírita? Oportunizar a algumas pessoas a terem esse contato de uma reflexão do ponto de vista espiritual. Todos os eventos, eles são gratuitos, são abertos ao público, são palestras públicas às 20 horas. Atualmente, a Semana Espírita acontece no Centro de Convenções de Valdo Franco, reunindo cerca de 1.500 pessoas nas palestras todos os dias e até 2.200 em seu encerramento. Uma semana muito bem frequentada, vem gente de vários países, vem gente de praticamente quase todos os estados da federação e dá público de mais ou menos 100 cidades. A média é 100 cidades, não só da Bahia, como dos outros estados. E às vezes tem 2 pessoas de fora, de outros países. Além de promover o evento, a União Espírita de Vitória da Conquista, junto aos centros espíritas da cidade, mantém instituições não lucrativas. A União Espírita, ela mantém há mais de 55 anos o abrigo dos idosos, que é chamado de Abrigo Nosso Lar. É uma instituição sem fins lucrativos, com uma estrutura muito similar a essa daqui, um investimento alto. E uma outra instituição é a Creche Meimei, que fica ali nas proximidades da rodoviária e que, segundo a Prefeitura, tem uma classificação de uma das melhores creches do nosso município. Dona Dione nunca perdeu um dia sequer das Semanas Espírita, desde a primeira edição. A professora foi diretora do Abrigo Nosso Lar por 4 anos e são 83 anos de idade e de história na doutrina espírita. Fui diretora do albergue quando meus filhos pequenos, aí meu esposo católico: você não acha que você está com muito fanatismo? Foi de Valdo Franco. Meu esposo acha que eu estou sendo muito fanática, porque tenho criança pequena, 8 filhos, e ainda estou como diretora do albergue. O que você me aconselha? Um médico que estava junto na mesa, junto com ele, meu amigo, pediu licença a ele e disse: ô Dione, eu sei do seu trabalho, eu sei da sua evangelização, eu sei de tudo, porque ele é espírita, né, e de Humberto de Campos. Eu acho que seu marido tem razão, você está muito fanática. Como é que você fica de manhã, de tarde, de noite? Aí eu fiquei com raiva do que ele me falou, que eu achei que eles iam me elogiar, né? Essa paixão pela doutrina não é só de Dona Dione. Vitória da Conquista é o município que tem mais centros espíritas da região e, consequentemente, um grande número de frequentadores. É um compromisso de uma cidade que já teve no passado muitas mortes, porque para fazer a história de conquista, João Gonçalves da Costa, ele teve que dizimar muitos índios. Então, talvez seja um compromisso nosso de reverter o que se fez no passado em termos de violência e trazer hoje uma mensagem mais reflexiva, independente de religiões, porque eu acho que toda religião ela tem um propósito, toda religião é boa, toda religião ela prega o amor e a doutrina espírita também vai nesse mesmo sentido. No dia que nós nos reconhecermos como irmãos, independente de ideologia, de religiões, de conceitos, a nossa casa é o planeta Terra. Então, você perde fronteiras. Eu sou um humano e você é uma humana. Então, nós somos irmãos nesse sentido. E aí o trabalho flui assim. Eu acho que o nosso compromisso é esse. O compromisso de trazer uma mensagem mais de paz. E no próximo bloco você confere uma reportagem sobre os desafios da surdez. A gente volta já já. Estamos de volta com o Cotidiano. Você sabia que a Libras é a 2ª língua oficial do Brasil? Entenda agora a importância da língua e do intérprete na inclusão social do surdo. Olá, tudo bem? O meu nome é Murilo Rocha Nunes. Tenho surdez profunda e sou professor e instrutor aqui no curso básico de Libras da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.
Em 2002, a Língua Brasileira de Sinais, Libras, foi reconhecida como segunda língua oficial do Brasil, visando diminuir as barreiras comunicacionais da população surda. No entanto, o acesso a esta língua ainda é restrito. Por isso, a profissão de intérprete, que só foi regulamentada em 2010, é uma ferramenta importante de inclusão. Quando eu me formei, meu primeiro trabalho foi numa escola estadual aqui em Vitória da Conquista, no qual eu teria que dar suporte pedagógico para os alunos que tinham dificuldades educacionais. Eu via uma dificuldade muito grande na área pedagógica, na área educacional. São poucos profissionais que atuam na rede municipal e estadual que estão aptos a capacitar, a ensinar os surdos na escola. Surdo, negro e morador de uma zona periférica de Vitória da Conquista, o William aprendeu Libras na infância, mas ainda sofre com a falta de conhecimento dos ouvintes. Às vezes as pessoas não têm conhecimento de quem é o sujeito surdo, porque o sujeito surdo ele tem uma deficiência que não se vê. Então, quando os policiais me abordam na rua, eles me violentam e eu preciso ficar todo calado, fico ressentido, porque eu percebo que há um preconceito. Aí eles me vistoriam e eu falo, eu sou surdo. Então, pela segunda vez eu fui abordado na rua mais uma vez, nas imediações do Patagônia, e os policiais me barraram, eu fiquei com muito medo e falo, eu sou surdo, e aí olha para mim, eu sou surdo, e os policiais não acreditavam em mim. Mais uma vez me violentaram, me agrediram, e eu falo que eu sou surdo. Aí alguns policiais, poxa, me desculpa, você é errado, eu tô errado. Aí as pessoas falam, olha, não faça isso passando na rua. Fala, olha, ele é surdo, não faça isso com ele. E os policiais pediram desculpa e me deixaram passar. No ano de 2015 a 2016, houve uma capacitação para os profissionais, os policiais aqui em Vitória da Conquista. Mas a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, ela está em constante movimento. Não é que numa aula, numa formação, a gente vai adquirir todo o conhecimento necessário. Existem várias barreiras comunicacionais. Quando a gente é auxiliado pelo intérprete, há uma quebra dessa barreira. É muito importante o intérprete estarmos juntos, por exemplo, nos exames de audiometria, na aquisição de passe livres, alguns relatórios médicos. O intérprete ele precisa estar nos auxiliando. E é importante a gente estar nessa parceria com a Central de Libras aqui em Vitória da Conquista. Essa relação entre o intérprete e o surdo traz benefícios para ambos. Antes mesmo de ser implantada a Central de Interpretação de Libras, já trabalhava para eles voluntariamente pela Associação de Surdos de Vitória da Conquista. Então, o meu papel na comunidade surda foi assim, e a minha relação com eles foi mesmo de amor, né? De amor, quando eu me aproximei e o interesse também que eu tive de estar em contato com eles, me tornou fluente também na língua. Então, assim, eu só ganhei. Entre preconceitos e falta de conhecimento, intérpretes e professores atuam como agentes diários da luta pela visibilidade dos surdos na sociedade. Olha, para vocês que estão vendo essa entrevista, é muito importante a sociedade ouvinte conhecer como é a cultura e a identidade do surdo, para que veja esclarecimentos sobre as principais características do surdo, saber que é importante aprender a língua brasileira de sinais, saber que não é surdo, mudo, é uma terminologia errada, incorreta, falar também sobre as barreiras que tem também nas abordagens policiais. Precisam a sociedade aprender a língua brasileira de sinais, porque ela já está reconhecida, legitimizada na nossa lei. Eu quero que vocês compreendam, tenham acesso ao curso de Libras, os policiais, também na área do ensino, também nos hospitais, para que haja uma diminuição da barreira da comunicação, para que possa melhorar a nossa vida, o acesso aos ambientes públicos. É muito importante os pais, os irmãos, aprenderem a Libras para eles estar em comunicação com surdos, né, em casa, porque existem vários conflitos internos na vida do surdo e ele precisa de alguém que o entenda. Se
você precisa de assistência para levar um parente ou amigo em consultas médicas ou outros serviços, a Central de Interpretação de Libras aqui do município de Vitória da Conquista pode te ajudar. Ela está localizada no primeiro andar do Mercado Municipal, na Avenida Brumado, bairro Brasil, e o atendimento é feito em horário comercial. E no próximo bloco você confere uma entrevista com Caio Rezende, ele que é cineasta, poeta e letrista. Vai ser um bate-papo bastante interessante sobre o fazer cinema no Brasil. A gente volta já já. Hoje vamos receber aqui no estúdio Caio Rezende. Ele que é natural de Monteiro, Paraíba, e se mudou aos 6 anos para Vitória da Conquista. Poeta, letrista e roteirista, Caio é graduado em cinema pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ele atua como roteirista desde 2009, além de passear pelo campo artístico da poesia. Já participou da direção de roteiro de vários filmes, documentários e longa-metragem, trabalhando ao lado de nomes de grande importância para o cinema. Olá, Caio, seja muito bem-vindo. Olá, Ana. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então, Caio, você poderia começar falando pra gente a sua relação com o cinema e como foram suas primeiras experiências como cineasta? Sim, claro. Eu acho que a minha primeira relação com o cinema, até como roteirista, foi brincando na infância com o meu irmão e um amigo da gente. Então a gente fazia umas histórias e depois a gente interpretava essas histórias, ficava brincando assim. Eu não sabia, mas aquilo já havia naquilo um certo princípio de cinema. Assim, já o meu primeiro trabalho com cinema se deu em 2009, quando eu fui convidado, na época eu estudava psicologia na FTC, aí fui convidado para escrever o roteiro de um curta-metragem chamado Tragédia do Tamanduá. Então fui trabalhar nesse filme, foi a minha primeira experiência, foi uma experiência como roteirista, que na verdade eu nem sabia o que era um roteiro, eu fiz algo que eu supunha fosse um roteiro, hoje eu sei que não era bem assim, e aí foi isso. Em 2011 esse filme ele foi rodado em 2010, em 2011 ele foi selecionado para o Festival de Cannes. Eu me empolguei e vim estudar cinema na UESB, né? Agora vamos falar um pouco mais especificamente dos seus trabalhos, né? E não são poucos. Série Sertão de Dentro, longa-metragem Sertânia, longa-metragem Dois Sertões, direção de filmes, roteirista de documentários. Você poderia fazer um resumo cronológico desses seus trabalhos e falar um pouco mais sobre cada um deles? Sim, desses ao menos aí que você citou, o primeiro foi Sertão de Dentro, foi a série. Eu comecei a trabalhar nesse projeto em 2014, a convite do Geraldo Sarna. Eu conheci o Geraldo em 2011, foi ali que a gente começou a falar sobre cinema. Eu estava fazendo um trabalho para a universidade como estudante do curso de cinema. E aí a conversa rendeu aí 4 anos e segue até hoje. O outro trabalho foi o Sertânia, que é o longa que acabou de ser finalizado. Não sei ainda a data de estreia, mas eu acho que esse filme ele é uma espécie de duplo com essa série. A série traz algo de romântico, né? Um sertão romântico. E já o Sertânia não é nada disso, o Sertânia é trágico. É uma tragédia e é um filme sobre o Brasil. Enfim, é a história de um cangaceiro chamado Gavião. Ele nasceu em Canudos, ele está ali em Canudos como testemunha, ainda criança, no momento em que é invadida e destruída. E ele é levado para São Paulo, passa a ser um trabalhador das usinas, e depois ele entra para o exército, rompe com o exército e entra para o cangaço. E a partir da história dele, a gente tentou pensar um pouco o que é o Brasil, né? Acho que é um filme, embora se situe ali no começo do século XX, é um filme muito atual. Sim, eu estou agora dirigindo um longa-metragem
que foi licenciado para o Canal Curta, e ele se chama Dois Sertões. É um filme sobre cinema, né? Nesse sentido, ele tem algo muito forte de metalinguagem, mas isso não se dá de qualquer maneira. Isso se dá a partir do meu encontro com o Geraldo, né? Então, é a partir das nossas conversas que eu fui filmando ao longo dos anos, gravando, registrando de alguma maneira, seja na memória, seja em algum dispositivo tecnológico. Aí eu fui registrando isso. Aí, acho que em 2017, eu escrevi um projeto junto com uma cineasta de Belo Horizonte, que é a Fabiana Leite, que é minha parceira e co-diretora nesse filme. Enfim, o filme passou num edital e vai ser financiado pela Ancine, com licenciamento para o Canal Curta. Ô, Caio, em 2007 você fez parte da curadoria do Festival Internacional do Filme Insurgente, lá em BH. Conta pra gente sobre essa experiência. Essa experiência foi muito boa, porque a partir dessa experiência curatorial, eu tive como enxergar ou perceber como o mundo olha para o mundo, né? Porque você vai pegar um filme lá do Oriente Médio, vai pegar um filme da Argentina, vai pegar, sei lá, pegar um filme lá do Azerbaijão, e aí você vê como essa multiplicidade de olhares que vem de diversas culturas, os temas que são a tópica das discussões atuais no mundo, e você vai ver como cada uma dessas pessoas, desses lugares, olham para isso. Então isso é muito enriquecedor, isso te passa uma rasteira nas suas concepções, porque você vai vendo coisas que você não imagina, você vai percebendo maneiras de olhar para a realidade que você jamais poderia supor. Agora, Caio, no ano de 2018 você lançou o seu livro, né? O Outro Lado da Chuva. Você poderia falar um pouco sobre essa experiência, né, no campo também literário, creio eu, que é um momento marcante, né, para a sua carreira? O meu lance com poesia, ela é muito forte e vem de muito tempo, né? Desde os 9 anos eu escrevia coisinhas que eu não supunha o que era, né? Eu escrevia, eu tinha um contato com as palavras, eu gostava de lidar com as palavras e eu buscava isso com uma certa naturalidade. Enfim, só que esse primeiro momento foi deixado de lado lá com uns 10 anos, me aposentei, fui fazer coisas mais importantes, jogar bola, brigar com os meninos na praça. Aí por volta dos 16 anos eu retomei a escrita através da música, porque eu montei uma banda de garagem com os amigos. E a certa altura eu falei, poxa, a gente precisa de músicas próprias, né? Eu vou ser o letrista. E aí eu comecei a escrever, só que eu fui tomando tanto gosto por escrever, eu falei, meninos, sinto muito, mas meu negócio é outro. Aí eu peguei, me enveredei de vez pela literatura. Foi um período em que eu li muita coisa, aqui do Brasil mesmo, poetas brasileiros, Mário Quintana, Vinícius de Moraes e outros. Eu queria te perguntar quais são os maiores desafios da produção artística, principalmente considerando esse contexto político-social que você já começou a citar. A gente pode começar rindo, né? A gente pode começar rindo. É tanta coisa que a sensação que você tem quando você vai pensar isso é que sua fala é um funil e existe um universo atrás, assim, tentando passar de uma vez. Né? Não, eu acho que a gente está num momento muito delicado, porque eu acho que existe dentro do campo social brasileiro uma espécie de elogio à ignorância. E num contexto como esse, você horizontaliza o que é mais valoroso da perspectiva da produção humana e o que é mais vil e o que é mais baixo. Tudo é encarado no mesmo nível, porque existe uma espécie de relativização dos discursos que faz com que o fulano que emita uma fala homofóbica ou racista se sinta no direito de sustentar isso, porque afinal de contas é a opinião dele
E não importa que no campo do raciocínio e da lógica aquilo não proceda e não se efetue com nenhuma força. Não importa se aquilo faz ou não sentido, o que importa é que uma pessoa disse e sendo ele essa pessoa, precisa ser respeitado a qualquer custo. Não importa o impacto que isso tenha sobre outras pessoas ou sobre as minorias. E num contexto como esse, em que há um elogio da ignorância, qualquer prática que implique numa reflexão mais aprofundada sobre a realidade, ela é vista com maus olhos, né? Quando a gente vai tratar, por exemplo, da questão das artes, isso ganha um contorno muito particular, porque talvez por as pessoas acreditarem que arte é uma coisa supérflua, talvez vista como muito mais próxima do entretenimento, né? Então, um artista é uma figura descartável, o que ele tem a dizer não é importante, e, enfim, está cada vez mais difícil. Recentemente, a Petrobras anunciou fim de financiamento para filmes e para o teatro, o que é grave, porque, falando mais particularmente do cinema, que é aquilo com o qual eu tenho mais contato, é difícil fazer cinema, né? É caro fazer cinema. Por mais que hoje em dia a gente tenha tecnologia, celulares e coisas, dependendo do projeto, não tem como você fugir da questão do financiamento. Então, as coisas estão cada vez mais se organizando para privilegiar a indústria. Caio, foi um prazer receber você aqui com a gente, ouvir um pouco da sua história e de toda essa sua vivência com a arte. Será sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. E o Cotidiano fica por aqui. Tenha uma boa noite e uma ótima semana. Uma boa noite e até lá!